Olá, meu nome é Renata Moreira Mota, eu sou estudante de saúde coletiva da Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar meu projeto intitulado Saúde Mental de Mães que Cuidam Integralmente de Seus Filhos com Deficiência, um estudo realizado sob cenário pandêmico. Meu orientador foi o professor Everton Luiz Pereira. Nós começamos falando um pouquinho sobre o modelo social de deficiência, que foi produzido pelo sociólogo Paul Hunt. Paul acreditava que a deficiência não era gerada exclusivamente por um aspecto biológico do indivíduo, mas sim por aspectos ambientais do lugar em que o indivíduo está inserido, e são aspectos sociais. Esse estudo ele levou várias gerações, e a segunda geração do movimento social de deficiência foi iniciado por um movimento feminista. Essas feministas acreditavam que a dependência é algo inescapável à história de toda a humanidade. Então, o cuidado ele é um direito básico para as pessoas com deficiência. Visto isso, o cuidado era assimilado muito à figura feminina. Por esse cuidado, esse viés de gênero e de família, resolvemos fazer um estudo. A metodologia foi usada uma análise qualitativa. Utilizamos o estudo intitulado Pessoas com Deficiência e Covid-19, uma construção de conhecimento, rede de acompanhamento, cuidado e prevenção. Foi realizado pelo Observatório de Deficiência da Universidade de Brasília. Esse estudo teve duas etapas, sendo a primeira um roteiro estruturado, realizado por meio de questionário online, que obteve 13.349 respostas em todo o Brasil, e a segunda etapa sendo o roteiro semi-estruturado realizado por meio de ligações, que obteve 160 respostas e entrevistas. A nossa amostra foi composta por 22 entrevistas dessas realizadas por telefone. E o que elas têm em comum são que foram realizadas com mães de pessoas com deficiência e tinham alguma coisa relacionada à saúde mental. Os resultados foram divididos em dois subgrupos que se correlacionam. O primeiro é cuidado, família e renda, e o segundo é cuidado, Covid e saúde mental. O primeiro grupo ele traz alguns tópicos como composição familiar e abandono, visto que a maioria dessas mães são mães solo, que foram abandonadas pelos seus maridos ao descobrirem a condição de seus filhos com deficiência. Esse abandono ele gerou uma sobrecarga nessa mãe, visto que ela ficou exclusivamente responsável pelo cuidado da criança. E essa exclusividade gera também a abdicação da vida pessoal dessa mulher, visto que ela deixa de viver a sua vida para viver exclusivamente a vida dessa criança. É citado também questões financeiras. Todas elas recebem o benefício de prestação continuada, mas elas alegam que esse benefício ele não é o suficiente, visto que a casa tem outras contas que não sejam relacionadas à criança com deficiência. Muitas delas têm mais de um filho, então elas alegam que esse auxílio ele não é suficiente. Isso gera uma crise ao suporte governamental, já que elas alegam que o governo não pergunta a elas o que elas precisam e não dão um suporte maior, deixando uma negligência por parte do governo. O segundo grupo, por sua vez, ele fala sobre questões de saúde mental relacionadas à pandemia. Então, há mulheres que alegam que tinham questões com saúde mental já antes da pandemia, já tomavam alguns medicamentos, tinham alguns diagnósticos, e outras que vieram a ter com a pandemia. Há também questões de mulheres que já tinham questões antes, e esses questionamentos foram agravados com a pandemia. Então, a pandemia ela trouxe uma maior suscetibilidade a sofrimentos mentais, deixou essas mulheres mais frágeis, mais sensibilizadas, devido a questões de isolamento social, questões financeiras. Todas essas questões acabam fazendo com que elas se sintam mais fragilizadas e mais suscetíveis. Elas citam novamente a falta de suporte familiar e suporte governamental. Isso pode ter sido agravado na pandemia, visto que houve um isolamento social, podendo prejudicar na questão familiar, e os preços subiram muito. Então, essa questão de renda, ela foi muito agravada. Muitas dessas mães, elas não tiveram condições de se manter, tendo que pedir ajuda externa e muitas vezes cesta básica para ONGs e pessoas próximas. Então, nós concluímos que há sim essa troca de papel de mulher pelo papel de cuidadora, que essas mães acabam abdicando sua vida pessoal para viver a vida dos filhos. E essa falta de suporte, tanto governamental quanto familiar, ela prejudica mais essa abdicação. E essas questões foram sim agravadas com a pandemia, por essas questões de isolamento social, questões financeiras. Então, a pandemia deixou essas mulheres mais suscetíveis e sensíveis a sofrimentos mentais. É isso. Muito obrigada.